Shalom, shalom, pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Muito bom estar aqui com vocês, falando sobre Torá, crescendo, ajudando todo mundo a crescer espiritualmente, desenvolvendo o nosso conhecimento do que realmente importa, que é a nossa conexão com Hashem. Como falam que quando a gente reza, a gente está falando com Hashem. E como é que Hashem fala com a gente? Falam através do estudo. Quando a gente estuda a Torá, a gente vê as mensagens de Hashem, o que ele quer passar para a gente. Então vamos focar nisso, vamos descobrir o que Hashem quer passar para a gente. A gente tem uma história muito legal, muito interessante, a respeito de Betzalel e Moshe Rabbeinu. Quem era Betzalel? Betzalel era a pessoa responsável por construir, o engenheiro responsável por construir o Mishkan, o tabernáculo e os utensílios também. O tabernáculo móvel que eles tinham no deserto, Beit HaMikdash, o grande templo, foi só em Jerusalém. Mas antes disso, a gente tinha no deserto um tabernáculo móvel, onde também eram feitos os serviços ali religiosos que a gente tinha. E quem era responsável por montar o negócio? O arquiteto responsável era Betzalel. Muito bem, então fala a Torá, traz o Rashi, que Betzalel ele tinha uma inteligência, um conhecimento tão apurado, tão próximo do que Hashem desejava, sabia o que Hashem desejava, uma inteligência assim, tão elevada, que ele conseguia saber como tinha que ser feitas as coisas, mesmo que Moshe Rabbeinu ainda não tinha lhe falado. Normalmente era assim que funcionava. Moshe Rabbeinu recebia as instruções e passava para ele. Só que falou Rashi que Betzalel era capaz de, mesmo sem receber essas instruções, conseguir botar na prática e construir como Hashem desejava que fosse feito. E teve uma certa vez, traz um episódio, Gemara traz um episódio, em que essa dinâmica Moshe e Betzalel não deu muito certo. Teve uma rixa, teve uma briga entre os dois. Qual briga? Então, na hora de construir a ordem, que ordem a gente vai construir dos utensílios e do tabernáculo? Moshe Rabbeinu estava defendendo que a gente primeiro tem que construir os utensílios que vão ser utilizados, a menorá, primeiro a mesa, onde vai ser colocado os pães, tudo isso antes de construir o tabernáculo em si, a própria estrutura do local. E Betzalel falava que não. A gente tem que construir primeiro o tabernáculo, primeiro a casa. Como é que a gente vai construir? Onde é que a gente vai colocar os utensílios? Como que a gente vai colocar eles no meio da rua? Não pode ser. A gente primeiro tem que construir o tabernáculo para lá colocá-los. E Moshe Rabbeinu defende assim e ele assado. No final, Moshe Rabbeinu reconheceu, falou, realmente, assim Hashem me falou. Como você está me falando, realmente, essa é a verdade, você está certo. E Rashi traz essa história, Rashi traz esse comentário no Rumash. É bonita, é interessante, é curiosa, é legal saber o que estava acontecendo, mas qual a mensagem? Qual a mensagem que essa história passa pra gente? Primeiro ponto, a gente tem que entender qual foi a ideia de Moshe Rabbeinu. Quer dizer, Hashem falou uma coisa e ele mesmo admite que ele falou para Betzalel outra. Por que ele mudou o que Hashem falou? O que estava passando na cabeça dele? Primeiro a gente vê a grandeza de Betzalel, que mesmo que Moshe Rabbeinu falava o contrário, ele com a lógica, como a gente viu, que ele conseguia, com o pensamento puro dele, se aproximar do que Hashem desejava, conseguiu colocar esse argumento, que depois provou-se ser verdade. Mas vamos entender aqui o que Moshe Rabbeinu estava pensando. Moshe Rabbeinu pensou o seguinte: o que é mais importante? O que tem maior relevância? Uma casa ou o que se faz dentro da casa? Obviamente, o que se faz dentro da casa é mais relevante que as próprias paredes em si. Seguindo esse pensamento, o que a gente faz dentro do tabernáculo é mais importante do que ele em si. Ou seja, os utensílios são mais relevantes, portanto, têm que ser feitos primeiro. Eles são mais relevantes, eles têm prioridade. Então a gente tem que fazer eles primeiro, prioridade. Os utensílios são prioridade. Assim pensou Moshe Rabbeinu e assim ele defendia. Betzalel, por outro lado, como a gente falou, defendia que legal, bonito que você está falando, mas onde a gente vai colocar eles? No meio da rua? A gente tem que primeiro construir o tabernáculo, mesmo que ele a princípio tenha um grau de relevância menor do que é feito dentro dele, e depois a gente faz utensílios e produz eles, né? E coloca eles lá dentro.
Aqui a gente tem uma diferença, uma discussão, teoria versus prática. Mesmo que Moshe Rabbeinu foi encarregado da parte teórica do Mishkan, foi isso que ele fez. Na teoria, essa era a verdade. Na teoria, eles são mais importantes e eles deveriam ser feitos com prioridade. Na teoria, Moshe era responsável mais pela parte teórica. Bezalel, o arquiteto da coisa, responsável pela parte prática, ele defendia a parte prática da coisa. Bonita teoria, mas na prática não funciona. Bonita teoria, mas na prática não funciona. Isso ele defendia. E assim ele estava colocando, não vai funcionar, a gente vai acabar tendo que colocar os utensílios na casa de alguém, no meio da rua, numa esquina, não vai funcionar. Na prática não funciona. Mensagem dessa história, linda, legal. Uma mensagem legal. Pessoal, Moshe Rabbeinu, mesmo com a lógica dele certa, ele no final admitiu que ele estava errado. Realmente, se a gente parar para analisar o que ele estava pensando, ele estava falando algo logicamente, teoricamente certo. Na prática a gente viu que não funcionava, mas a ideia estava lá. A gente muitas vezes também tem certeza que a gente está certo. A gente entra num argumento, a gente tem todas as bases lógicas e teóricas e tudo certinho na nossa mente de que a gente está certo e acabou. E a gente pode estar até certo mesmo, mas às vezes a nossa ideia na prática não funciona. Então é melhor mudar de ideia. Às vezes, posso até que a minha lógica estava falha, mas se Moshe Rabbeinu teve a humildade de reconhecer que, tá bom, a minha lógica não se aplicou muito bem aqui, a gente tem que mudar o que a gente está falando, parabéns Bezalel, você está certo, no final você está certo. Se ele teve a humildade de, mesmo estando seguro, com essa lógica boa dele, muito correto o que ele está falando, uma lógica 100%, ele conseguiu abrir mão na discussão. Então a gente também tem que conseguir fazer a mesma coisa. A gente está numa discussão, vamos tentar analisar. Talvez eu estou errado. Talvez o que eu estou falando está certo, mas não funciona. Talvez o que eu estou falando está certo, mas o outro lado também está falando algo certo, por outro ponto de vista, assim como Moshe e Bezalel. Talvez o outro ponto de vista pode ser melhor do que o meu. Pode ser que eu estou certo, mas o outro funciona melhor. Então tem que, às vezes, tentar sair um pouco do calor da discussão, ou o que seja, tentar analisar, assim como o Moshe fez, peraí, qual que é o lado que funciona melhor? Os dois estão certos, mas qual lado funciona melhor? Talvez é o dele. E ter a humildade de admitir isso. A gente aprende isso dessa história. Exato, achando que a gente conseguiu colocar isso na prática, e sempre com cabeça fria e tranquilidade, conseguir analisar todos os lados de qualquer situação. Shabbat Shalom, até a próxima.